Começou mais um Tá Beleza Podcast, tudo sobre saúde, bem-estar, estética, apresentado por mim, Marco Vandame, e ele, a fera do transplante capilar no Brasil, meu mestre, Dr. Joel Lacerda. A gente não pode começar esse episódio sem antes o triplo C do Dr. Joel. É isso, curtiu, comentou, compartilhou, é muito importante essa divulgação, partilhar conhecimento. Já falei que isso aqui é um bate-papo, é uma resenha, mas com ciência pura. Vem com a gente. É verdade, hoje a resenha começou antes, tá? Tá animado o negócio. Só vou te falar, não esquece de curtir o vídeo, ativar o sininho, porque outros vídeos do tipo vão aparecer aí pra você. E claro, ajude os papaizinhos aqui e se inscreva no canal. Hoje a gente recebe o Dr. Lucas Simões. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas Simões, especialista em endometriose. Tudo bom, Dr. Lucas? Olá, Vandame, boa tarde, tudo bom? Olá, Joel, um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre a saúde feminina. É verdade. E assim, a endometriose atinge muito mais gente, muito mais mulheres do que a gente imagina, não é isso? Exatamente. A gente, de alguns anos para cá, mais ou menos 2014, 2015, tem realmente aumentado muito os estudos sobre essa doença, mas a gente sabe hoje que a endometriose pode atingir 10% da população feminina em idade fértil. Então a gente está falando isso só do nível de Brasil, de 8 milhões de mulheres brasileiras. Então realmente é um público muito grande que às vezes não sabe que tem a doença e sofre todos os dias com esses sintomas. Pois é, isso que eu ia te falar. A pessoa não sabe que tem. Como é que isso chega, por exemplo, no teu consultório? Os sintomas, como é que você faz essa avaliação quando a pessoa não percebe que ela tem endometriose e chega para você se queixando? Exato. Na verdade, a maioria das pacientes com endometriose nem sabe mesmo que tem a doença. A maioria é assintomática, ou seja, não tem nenhum sintoma sobre a endometriose. Mas à medida que, às vezes, esses sintomas possam vir surgindo, principalmente dor no período menstrual, é uma dor muito intensa, limitante. A maioria das histórias que a gente ouve são de mulheres que, desde a adolescência, não faltavam à escola, por exemplo, não conseguiam fazer suas atividades normais do dia a dia por conta de dor durante esse período menstrual. Não só a dor, mas às vezes dor na relação, dificuldade para engravidar. A endometriose é a maior causa de infertilidade dentre esse público feminino. Então, à medida que surgem esses sintomas, elas vão sim procurar sobre a endometriose. Andame, rapidinho, queria falar sobre o podcast, que só tem fera aqui. O Dr. Lucas, ele é cirurgião geral, especialista em cirurgia laparoscópica, né? Sim, e robótica. E também fala da saúde da mulher e da endometriose. Então, a minha pergunta é, às vezes a mulher ela é portadora de endometriose e nem sabe o que é. O que é endometriose? Para a galera saber. Sim, perfeito. A endometriose é uma doença crônica, né? Ela realmente, desde o momento em que ela surge, ela vai acompanhar as mulheres até a menopausa. Então, assim como pressão alta, diabetes, enfim, nós temos outras doenças crônicas, a endometriose é uma delas. O útero ele é revestido por uma camada interna, que a gente chama de endométrio, e quando essas células do endométrio elas saem ali de dentro do útero, e aí vão atingir outros órgãos, como trompas, ovários, intestino, bexiga. Isso vai variar de acordo com cada paciente. Então, uma vez que essas células do endométrio estão fora do útero, é o que nós chamamos de endometriose. Então, nem todas as pacientes em si serão sintomáticas, mas a grande parte delas realmente terá uma qualidade de vida que vai ser muito atrapalhada por conta dos sintomas, né? A gente não sabe a causa da endometriose. Realmente, se você parar e tiver algum médico, algum colega que esteja gravando vídeos falando, não, a causa da endometriose é essa. Infelizmente não, a gente pega esse colega e aí vamos levá-lo para um Nobel de Medicina, porque a gente está investigando isso desde 1860, por exemplo, onde foi divulgado o primeiro caso de endometriose. Existem várias teorias sobre essa doença, mas a gente não sabe o surgimento dela, o porquê realmente surge a endometriose. A gente sabe identificá-la, sabe como tratá-la, mas infelizmente o início não. E quais são os sintomas clássicos, assim, para a menina saber lá, para a mulher saber? Classicamente, aquela paciente que tem dor forte no período menstrual. Então é diferente do desconforto menstrual. É normal em si, e eu tomo muito cuidado quando eu uso essa palavra de normal, da mulher sentir alguma dor. Então ter algum desconforto, é aquele desconforto leve, um pequeno incômodo na região abdominal, isso é normal. É a cólica normal do período menstrual. Agora, quando é uma dor muito intensa, que muitas vezes a mulher não consegue sair da cama, não consegue trabalhar, esse é um dos sintomas mais clássicos da endometriose. Além desses sintomas, a gente tem muita dor durante o período menstrual, né? Dor na relação, dor na região lombar, distensão abdominal.
Às vezes, a depender do tipo de alimentação, essa mulher vai ter uma distensão abdominal que, como se estivesse grávida, por exemplo. Então, fica com essa distensão abdominal, dificuldade para ir ao banheiro. Então, às vezes, tem constipação intestinal. Tem pacientes que têm diarreia, dor a urinar, sangramentos em si. Então, são sintomas mais clássicos da endometriose. Essa dor se dá por uma questão só funcional ou por compressão? Porque é muito grande, comprime alguns órgãos? Mais por questão funcional, realmente. Então, como é o funcionamento em si da endometriose, né? Antes de a gente falar sobre essa questão da endometriose, existe um conceito bem simples de ser identificado antes. O corpo da mulher, todo mês, se prepara para uma gestação. O corpo útero em si se prepara para uma gestação. Quando essa gestação não acontece, sai todo esse sangramento na forma da menstruação. Para o mês seguinte, o útero novamente se preparar para uma gestação. Então, se eu tenho células iguais às essas da menstruação, só que fora do útero, então eu tenho também micromenstruações dentro do abdômen. Todos esses microsangramentos geram um processo inflamatório do abdômen, que isso ao longo de meses e anos de evolução dessa doença, a gente tem esses sintomas da endometriose. Porque é um local que não é para ter sangramentos, não é local para ter processo inflamatório. Então, com esses microsangramentos lá dentro, isso pode ir evoluindo e à medida que a doença se evolui, os sintomas também podem se agravar. E quando é que entra a indicação da cirurgia? Tá. Basicamente, a maioria dessas pacientes ela vai ser assintomática e às vezes a maioria delas vai passar a vida toda, nem vai saber que tem endometriose. Mas aquelas pacientes que são sintomáticas, a gente começa inicialmente um tratamento que a gente chama de conservador. Medicamentos hormonais, e quando eu falo medicamentos hormonais, eu falo de anticoncepcional ou dispositivo intrauterino, ou às vezes um implante de progesterona também, não um implante de gestrinona, que foi até recentemente proibido, mas um implante de progesterona, não vou citar o nome comercial em si, mas um medicamento hormonal, mas dieta pode ficar à vontade, e atividade física. Então, esses 3 pontos eu chamo de tripé no tratamento conservador da endometriose. A maioria das pacientes, e quando eu falo maioria, 70% a 80% das pacientes com endometriose vai ter uma boa melhora dos seus sintomas com esse tratamento conservador. Uma vez que esse tratamento conservador falhe, ou seja, a mulher está fazendo tudo direitinho, se alimentando bem, fazendo exercícios físicos, seguindo todas as medicações e mesmo assim continua com sintomas, com todas essas dores que incomodam a ela, aí a gente vai para a cirurgia. Então, a cirurgia ela é indicada em alguns pontos, né? Falha no tratamento conservador e dependendo da localização da endometriose. Às vezes essa endometriose, mesmo que ela não cause nenhum sintoma, a gente às vezes tem endometriose no intestino delgado, no apêndice, em caminhos das vias urinárias ou intestinais que causem alguma obstrução. Então, dependendo da localização dessa endometriose, a gente também tem indicação de cirurgia. A minha pergunta é 2 em 1. Primeiro, a idade da menina mais jovem que pode pegar isso, entendeu? E a idade mais prevalente. Tá. Na mais jovem, a gente tem relatos na medicina, embora não seja o mais comum. Então, dos casos mais jovens relatados, assim, a gente tem crianças com endometriose, antes até mesmo da primeira menstruação. Como a endometriose é uma doença que ela é naturalmente a partir da primeira menstruação. Mas existem relatos na medicina de crianças com endometriose. Mas a fase mais comum realmente é adulto jovem, ali entre 20 e 30 anos, em que a gente começa a ter início dos sintomas. Mas eu tenho pacientes que realmente, desde a primeira menstruação, já apresentaram dores muito intensas e que a gente, depois de anos, infelizmente, a gente foi diagnosticar endometriose nessas pacientes. Então é muito comum, na verdade, a história comum da endometriose. É aquela adolescente ou adulta jovem que começa a ter muitos sintomas, dores intensas ali no período menstrual, ou está enfrentando uma infertilidade, dor na relação. Ela começa a apresentar esses sintomas, vai a inúmeros médicos. Infelizmente, não é ainda uma doença muito difundida, realmente nem todos os médicos suspeitam sobre essa doença. Então ela vai a emergências, vai a médicos, não consegue chegar a um diagnóstico, e aí demora uma média de 6 a 8 anos para finalmente diagnosticar a endometriose. Sim. Você falou que não existe uma causa definida. Sim. Mas tem alguma correlação, ainda que suspeita, entre doença sexualmente transmissível e endometriose, ou endometriose e CA, e câncer? Tá. Entre doenças sexualmente transmissíveis e endometriose, não. Em relação a câncer, muito raro. Assim, a gente tem alguma certa correlação de endometriose quando ela atinge o ovário com câncer de ovário,
mas é uma taxa muito pequena dessas pacientes, muito pequena ali em torno de 2 a 3%. Então, realmente, a gente associar a endometriose a câncer, não. Eu falo que ela tem um comportamento parecido com câncer, que é qual? Quando a gente fala sobre câncer, ele surge em um lugar e às vezes vai para outros lugares. Mais ou menos um comportamento parecido com a endometriose. Do sangramento. Ela sai do útero e aí do útero ela vai para outros órgãos, entre aspas, aí, como se fosse metástases, né? Mas é só a presença da endometriose em outros órgãos. Agora me impressionou os casos em relação às crianças. Eu não esperava isso. E quando tem indicação para uma criança, como é que faz? Qual é o procedimento? Aí a gente vai identificar esse caso realmente, se for ali endometriose diagnosticado, são casos muito raros, assim, bem raros descritos na medicina. Mas aí tratar, dependendo, averiguar se existe alguma alteração hormonal e aí fazer todo esse tratamento hormonal nessa criança. Diagnóstico é ultrassonografia, TC, o que seria? Coleta? Sim. Não, então, toda a endometriose ela está dentro do abdômen, né? Então, às vezes, chegam muitas pacientes para mim com o exame preventivo. Ah, mas meu preventivo deu normal. Isso. Sim, preventivo é para a gente avaliar câncer de colo de útero. Só e ponto. Então, realmente, a gente avaliando preventivo, a gente não consegue identificar a endometriose, porque o colo do útero está numa área mais externa ali do nosso corpo e a endometriose na parte mais interna. Então, à medida que a gente tem sintomas da endometriose, começamos a desconfiar dessa doença, a gente faz. Existem 2 exames primordiais. A ultrassonografia transvaginal, e aí a gente faz um tipo de preparo específico para realizar esse exame. Quando eu falo preparo, esvaziar o intestino, algumas medicações que preparam essa paciente para realizar a ultrassonografia. Um pouquinho acima dessa ultrassonografia, a ressonância magnética. Então, tendo esses resultados em mãos, a gente tendo o diagnóstico de endometriose, nós vamos seguir para o tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico. Às vezes, algumas pacientes, mesmo com muitos sintomas, faz o exame e não mostra nada. E aí, Lucas, está excluindo a endometriose então? Não, de forma alguma. Se a gente ainda tem a suspeita clínica muito forte sobre essa doença, às vezes a gente pode tratar, que a gente chama de tratamento empírico, ou seja, começa o medicamento hormonal, mesmo com a paciente com endometriose. Melhorou dos sintomas? Ótimo, então a gente já tem ali uma alta porcentagem que isso seja endometriose. Não melhorou, ou às vezes a gente quer seguir esse tratamento, a gente faz um procedimento cirúrgico que chamamos de laparoscopia. Uma câmera dentro do abdômen para olhar lá por dentro. Porque às vezes a doença é muito pequenininha e ela não vai aparecer nos exames de imagem. Esse pequenininho pode sim causar muitos sintomas. A quantidade de endometriose não é proporcional à dor. Então, você pode ter pouca doença e mesmo assim muitos sintomas. Interessante. Uma pergunta aqui, outra pergunta. Você falou que endometriose é a célula do endométrio fora do útero. Mas é no trato, no aparelho reprodutor apenas ou sai para a cavidade? E se sai, ela migra ou nasce sozinha lá fora? Sim. Existem, dessas teorias que eu falei sobre a endometriose, existem algumas que são mais fortes, né? Uma que chama menstruação retrógrada. O que é isso? Mecanismo normal do nosso corpo. A gente tem o ovário por fora, esses ovários secretam os óvulos, as trompas captam esses óvulos e levam esses óvulos até dentro do útero. Então, existe uma comunicação dos ovários até o útero. Essa comunicação, com essa teoria mais comum, a teoria mais aceita da menstruação retrógrada, é que ao invés de todo esse conteúdo de menstruação ele sair pelo canal vaginal, ele volta por essas trompas e essas células caem dentro do abdômen. Na verdade, 90% das mulheres acontece esse mecanismo. Mas a conta não bate, né? Se 90% das mulheres tem esse mecanismo dessas células do endométrio caírem dentro do abdômen, por que 90% delas não teriam endometriose? Então, se a gente tem a presença dessas células, aí entram outras teorias que se somam. Realmente, se esse corpo da mulher ele realmente consegue combater essas células ou não, algumas teorias genéticas que estão sobre isso, que realmente vão explicar alguns casos de endometriose. Eu não entendi esse dentro do abdômen. No caso, fora do aparelho reprodutor? Sim, a gente por dentro é revestido, igual por fora a gente tem a pele, pelezinha. A gente é revestido por dentro por uma camada que chama de peritônio. Então essas células da endometriose, elas se localizam nesse peritônio, que é o revestimento de dentro do nosso corpo. Esse peritônio reveste os nossos intestinos, bexiga, as trompas. Então há esse revestimento dessa camada. Essas células da endometriose se localizam justamente nessa camada de revestimento.
É como se a gente tivesse uma Então, pinta por fora. Mas passa de forma permeável, ele é permeável, deixa passar para o outro lado da parede? Sim, exatamente. Sim, tá, ela entendi. reveste os órgãos em si. Então, no primeiro momento, ela só está ali no peritônio, e é o que nós chamamos de endometriose superficial. À medida que essa endometriose cresce e avança, ao longo de meses a anos, realmente não é uma evolução de um mês para o outro, é algo que demora bastante tempo. Então, com a evolução dessa doença, realmente a endometriose ela pode se tornar o que nós chamamos de profunda. A partir do momento há o crescimento dessas células de endometriose, formando ali tecidos e vão invadindo os órgãos em si. Então, a gente pode ter acometimento do intestino, da bexiga, com nódulos que invadam dentro dos órgãos. Deixa eu pegar essa aula aqui. Eu estou dando uma aula aqui. Não, vai. Uma aula. Vou finalizar. Engata aí, vai na sequência. Vou finalizar. E a relação com infertilidade tem? Total. Toda vez que a gente pensa e fala sobre infertilidade, a endometriose é a maior causa de infertilidade. Então, desde as pacientes com endometriose mais superficial até as maiores gravidades em si de endometriose, todas elas vão enfrentar algum grau de infertilidade. Isso eu estou falando de os pacientes com endometriose mais superficial, elas vão ter uma chance de 90% de fertilidade, o que ainda é uma ótima chance. Mas se eu falo de pacientes com endometriose mais avançada, eu posso estar falando de 40% a 50% de chance de fertilidade. Então, isso é muito comum dentro do universo. Então, está enfrentando infertilidade, a gente sempre investiga, na verdade, o casal, não é? Porque às vezes essa infertilidade pode vir do homem também. Mas uma vez que tem a infertilidade, a gente vai investigar a endometriose. Sem Sabe dúvida. qual é o mecanismo? Porque o óvulo não desceu, porque o útero não fixou? Sim. Tem 3 pontos que são principais. Ou às vezes essa endometriose está atingindo o ovário e diminuindo a quantidade de óvulos. Esse é um deles. Outro ponto que essa endometriose pode estar nas trompas, por exemplo, e obstruir o caminho. Como eu falei anteriormente, os óvulos eles saem dos ovários, percorrem as trompas e chegam dentro do útero. Então, se existe algum mecanismo que bloqueie esse caminho, que são justamente esses processos inflamatórios causados pela endometriose, gerando aderências ali dentro do abdômen, vai impedir que esses óvulos saiam dos ovários e cheguem até o útero. E um terceiro mecanismo muito comum, embora tenha óvulos, tem todo esse pertuito super livre, mas existe uma menor receptividade do útero. Ou seja, o óvulo chega dentro do útero, encontra o espermatozoide, forma o embrião. Quando esse embrião vai se juntar dentro do útero, o útero não o recebe muito bem. Então, às vezes, forma-se ali o embrião e a mulher já tem um aborto ali com 3, 4 semanas. Exatamente. Sabe o que eu estava pensando aqui? No impacto psicológico, emocional em uma mulher que sofre de endometriose e no impacto na família, em casamento e tal. Chegam muitos relatos assim extremos do quanto a endometriose está atrapalhando a vida do casal, da família, a ponto de, sei lá, o cara não está aguentando, a família está... Nos casos extremos, né? Chegam alguns tipos de relato para você e quais relatos te impressionaram mais em relação a isso? Bom, infelizmente, essa é uma realidade. A endometriose não só do impacto como doença em si, mas como os sintomas que ela gera realmente impactam tanto na vida social dessas pacientes como na vida do casamento, relacionamento ou vida familiar. E falo de social no primeiro ponto. Existe estudo norte-americano falando que as mulheres com endometriose chegam a perder 6 horas de produtividade de trabalho por semana. Então, essa mulher, por conta de dores, ela diminui toda a sua produtividade de trabalho. Do ponto de vista social, a gente tem essas pacientes que deixam de frequentar eventos, que sejam, tem um casamento de uma amiga, um aniversário de um irmão, eventos sociais importantes que não conseguem ir, tamanhas as dores. E, infelizmente, chegam, sim, esses relatos dentro de consultório das mulheres com... Eu falei inicialmente da dor durante o período menstrual, mas uma vez não tratada a endometriose, essa dor no período menstrual pode se tornar uma dor crônica. Então, fora do período menstrual, a mulher vai ter dor de forma frequente. Então, essas dores de forma frequente vão atrapalhar a mulher no dia a dia, nos cuidados, sejam suas atividades normais, sociais, de trabalho, de uma academia, de mulheres não conseguirem realmente fazer atividades. E do ponto de vista de relacionamento, é um tipo de doença que prejudica muito a relação sexual, por exemplo. Então, de realmente não conseguirem ter relação com seus parceiros, parceiras em si. Então, realmente é algo que atrapalha muito. Pode atrapalhar o casamento e os outros relacionamentos dessa mulher. Atrapalha sexualmente a relação por causa da dor, do ato? Sim, exatamente. O próprio ato sexual ele pode causar dor durante ou após o ato sexual. Então, é um dos sintomas mais comuns da endometriose. Então, a gente sabe que a dor deixa a gente irritado.
mas a mulher, nesse período, fica irritada, pode ficar também por conta de alteração hormonal ou só por causa da dor e do sintoma? Os dois, né? Realmente, todo o período ali pré-menstrual, ele já há uma alteração hormonal muito grande nas mulheres que gera a tão famosa TPM, não é? Que é essa tensão pré-menstrual por alterações hormonais. Isso é um ponto. Agora, a dor em si também é um fator que atrapalha muito. A gente, quando está com dor, você não vai estar na mesma felicidade, na mesma disposição do que um momento que você não esteja com dor. Então, realmente, isso pode atrapalhar muito esse humor das mulheres. A gente sabe que pacientes com endometriose, que têm uma dor crônica, elas têm um aumento significativo em doenças como ansiedade e depressão. Então, existe uma associação, infelizmente, existe uma associação até de pessoas que rotulam essas pacientes com endometriose como elas se fossem... aquela paciente com endometriose é depressiva, é ansiosa e tal. Mas se colocar na posição dessas mulheres, realmente de ter dor o tempo todo, nossa, quem não teria, né? Quem não ficaria mais para baixo, quem não ficaria mais desanimado tendo dor todo dia? Realmente é um sintoma que atrapalha muito a qualidade de vida. Sim. Então, o que o marido, o companheiro ou o familiar pode perceber, né, nessa pessoa, no sentido de ajudá-la, de levar para um especialista ou indicar ou orientar? O que ele olha? Alguns pontos são importantes aí. Realmente é ter empatia. Acho que é a primeira parte ali de você ter empatia com a outra pessoa que está sentindo dor e está com incômodos. Uma vez identificados os sintomas, né, e você tendo a consciência de que aquilo possa ser endometriose, mas mesmo que não saiba que é endometriose, de levar para uma emergência, procurar qualquer médico que seja inicialmente, para depois ser referenciado aí a um médico especialista para endometriose. Então, no primeiro momento, ter essa empatia, acolher a pessoa, entender os sintomas dela, seguir essa investigação. E no próprio tratamento da endometriose em si, o companheiro ou companheira, eles podem ser muito parceiros, porque, como eu falei no tripé do tratamento da endometriose, tem 2 pontos que são muito importantes: dieta e atividade física. E fazer dieta muito sozinha é mais difícil. Se você está ali fazendo uma dieta, seguindo uma alimentação mais regrada, e está ali a pessoa ao seu lado comendo uma lasanha de micro-ondas, por exemplo. Poxa, você é doido para comer uma lasanha, mas a gente sabe que alimentos muito processados, eles pioram os sintomas da endometriose. Então, se você tem uma pessoa parceira ao seu lado, que estimule junto a atividade física, frequente a atividade física com você, faça uma dieta junto, sem dúvida, as chances de sucesso no tratamento são muito maiores. O doutor Lucas Simões deu aulas aqui. Meia aula, falta mais outro programa para ele poder complementar, porque eu estou cheio de curiosidade aqui. Doutor Lucas, por favor, o microfone é seu, vai aparecer já o seu Instagram aí no rodapé da tela, mas você pode falar sobre ele, projetos, enfim, o que você quiser falar. Tá, vamos lá. Então, dar um recado para todas as pacientes com endometriose, aquelas pacientes que nos ouvem, não é? E mesmo aquelas que não têm endometriose em si, mas que possuem, com certeza, conhecem uma amiga, um familiar que esteja passando por uma situação. Sempre falo para todas as minhas pacientes que endometriose tem tratamento. A gente pode até não falar sobre cura em si, mas assim como hipertensão e diabetes, que são doenças que também não têm cura, a endometriose ela tem tratamento. Então, você fazendo todo o tratamento adequado sobre a endometriose, a gente pode ter uma vida sem dor. A gente consegue fazer todo esse tratamento, seja ele hormonal, alimentar, atividade física em si. Não deu certo, a gente parte para a cirurgia. Eu tenho inúmeros relatos de pacientes que fizeram todo o tratamento cirúrgico e seguiram muito bem. Então, através da cirurgia, seja ela laparoscopia ou robótica, a gente consegue, sim, trazer de volta a qualidade de vida para essas mulheres. Sensacional. Top. Muito obrigado, Arrebentou. doutor Lucas Simões. Quiser voltar, a casa é sua. É isso? Eu agradeço muito o convite. Obrigado pela Mais uma participação. vez, o podcast Tá Beleza, com muito esclarecimento, muita informação baseada em dados científicos e aquele bate-papo gostoso. Né? Mas coisa mais linda. E a gente não vai embora sem também o seu triplo C. Tem que fazer o triplo C por isso. Tem que curtir, tem que comentar e tem que compartilhar quantas vezes for necessário e possível, que você ajuda a população com informação e a gente a bombar. Isso aí. Falou tudo. Coisa linda. Até o próximo Tá Beleza Podcast. Vambora. Um abraço.